Bem-vindo à taverna da Não Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Aê! Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch, sou Douglas Quadros. Muito boa noite pra quem já tá com a gente aí. Já queria de cara agradecer aí a inscrição do The Alto Pio, não sei, mas que se inscreveu aqui no nosso canal. Muito obrigado por deixar essa Prime com a gente. Também queria agradecer a primeira vez do chat do Contos Lúdicos. Seja muito bem-vindo. Sou eu. Ah, é você? Então, obrigado. Muito bem-vindo aí. Então, e já aproveitar também e apresentar a nossa convidada, né? Aliás, qual que é o teu pronome, né? É sempre importante a gente perguntar. Você acertou, são pronomes femininos, ela e dela. Beleza. Então, seja muito bem-vinda ao Movimento RPG e à nossa Taverna da Não Tagarela. Se apresenta pra galera aí, antes da gente falar do tema, fala o que tu já fez, o que tu não fez, o que tu quer fazer, aproveita o espaço é teu aí. Oi pessoal, meu nome é Naomi, eu sou narradora de RPG do projeto sociocultural Contos Lúdicos. Eu também sou designer de RPG de mesa, aparentemente, né? Sou também autora, escritora, fui uma das escritoras do livro Mar de Lírios, que venceu o Goblin de Ouro, Goblin Dourado? Goblin de Ouro, acho que é de ouro, né? De ouro, ano passado. E faço várias coisas aí, sou advogada, quero começar a traduzir também, sou revisora de texto. Se eu tiver um projeto de RPG, alguma coisa nele eu consigo fazer. Show de bola. A gente hoje... Aliás, terminou? Terminei, segue. Bom, hoje a gente então vai falar um pouquinho sobre este novo projeto da Naomi, que é o CDR, Complexo de Detenção e Ressocialização, que pra quem não sabe o que é, a gente vai explicar hoje. Mas é um financiamento coletivo, então a gente tá em financiamento coletivo, já tá quase batendo a meta. Eu confio no poder do chat que a gente vai bater essa meta, será que hoje? Vai ser legal, hein? A pessoa de bater a meta. São uns 14 apoios, bate a meta. Olha aí, será que a gente consegue? Vamos ver, a galera vai chegando aos pouquinhos e a gente já vai cobrando aí. Mas galera, a gente vai falar um pouquinho mais sobre... e se você não puder ajudar, já adianto, compartilha com quem pode, vai nos grupos de RPG, porque é uma proposta muito bacana, bem diferente realmente, tá? Não é uma... a gente tá tendo uma polêmica recente de OGL aí, né? OGL e tal, RPGs um parecido com o outro, clones um do outro. Eu não li ainda o sistema, tá? Não li, eu admito que não li ainda. Mas só por ter um D6 na capa, me parece que não é D20 System. Mas a gente vai falar mais sobre ele. Raulzito, tá tudo bem contigo? Só pra galera escutar a tua voz aí. Tá tudo bem, cara. Tá bem? Obrigado por perguntar. Ah, que bom, cara. Que bom que tá bem. Tá com a barriga cheia, Raulzito? Bom, bastidores à parte aqui, vamos começar então falando um pouquinho sobre onde surgiu essa ideia, né? Que tipo, como tu escreve lá no próprio financiamento coletivo, é o primeiro RPG do mundo sobre o sistema penitenciário. Se é o primeiro, tipo, alguém já pensou nisso, com certeza, tipo, as pessoas pensaram sobre tudo, né? Mas ninguém parou pra fazer, porque imagino que deve dar um trabalho absurdo. Mas de onde surgiu essa ideia maluca? Maluca, eu vou dizer o porquê, já me explicando, de fazer um RPG que ninguém nunca fez, não tem base, e sobre um negócio que é extremamente polêmico, né? Que é tipo... Bom, é polêmico. A gente sabe que é um tema polêmico, penitenciária, como é que funciona, né? O sistema penitenciário é uma coisa bem... Pode falar, Raul, desculpa. Eu diria que é um tema sensível, assim, mais polêmico, né? Verdade. Obrigado, Raul. Polêmico acho que não seria a palavra realmente, é mais sensível. Porque tem gente que é extrema para um lado, tem gente que é extrema para o outro, tem gente que não sabe muito bem o que pensar, mas aqui tu tem que estudar isso, tu tem que falar um pouco mais sobre isso, tem que ir a fundo nessa pesquisa. Então começa explicando pra gente onde surgiu essa ideia, tipo de... Também, né, maluca pelo fato de querer publicar uma coisa no Brasil que é um outro... A parte mais difícil, com certeza. Então, eu até descobri que existe um sistema chamado Endurance, que é sobre um planeta prisão, uma coisa meio alienígena, assim. É do mesmo criador de Fiasco.
Mas sobre o sistema penitenciário, do jeito que ele é, não existe nenhum. E a gente vê em outras mídias muito sobre prisão, né? Tanto fora do Brasil quanto no Brasil. Vamos ficar no Brasil, tá? Tem muitos filmes grandes, assim. Talvez os maiores filmes do Brasil, eles são sobre cadeia ou sobre favela, sobre a quebrada, sobre a periferia. E tem muitas séries também até hoje. A gente tem a Irmandade, a gente tem várias séries sobre também. É um tema muito, muito explorado. E no RPG não é. Na música também, né? Tem o clássico Um Diário de um Detento, do Racionais. Que é uma das maiores inspirações pro jogo existir. E essa ideia surgiu foi bem simples. Por conta de uma ex-namorada, eu comecei a frequentar mais a quebrada, periferia aqui de uma cidade, que nem a cidade que eu moro, uma cidade mais próxima. E eu comecei a frequentar esse ambiente, e como eu gosto de RPG, eu levei o RPG lá pra apresentar pra galera, levar os meus sistemas preferidos. E ninguém gostou. Não vingou, assim. E eu fiquei refletindo, tipo, por que a galera não gostou? Putz, eu gosto tanto desse sistema, ninguém lá se interessou. Aí eu pensei, as referências que eu tenho, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, eu sou uma pessoa de classe média, eu sou uma pessoa branca, eu sou uma pessoa que tem grau superior, eu sou uma pessoa com inúmeros privilégios. Eu tenho referências que são muito diferentes das deles. Muito diferentes. Então eles não vão gostar disso que foi feito pra mim. Eu vou criar um jogo que eles vão gostar. Então, vou criar um jogo pra poder jogar com essa galera. E aí eu criei essa ideia. Entendi. Então foi uma proposta pra... quase como pra apresentar RPG pra um público que teoricamente não é teoricamente, que não tem acesso, né, que não tem esse interesse, principalmente, como tu falou, né? Você ainda levou um pouco longe, porque a bem dizer foi... Eu criei um jogo pra jogar com a minha namorada, é isso. Tá. Mas acabou se tornando algo maior, né? A gente não pode dizer que não. Com certeza. Bom, então... por fins de marketing... Brincadeira. Mas isso que eu falei é muito real, porque a gente teve algumas conversas já aqui na taverna, várias, falando sobre o acesso ao RPG. E a gente chegou a conclusões diversas. Às vezes eu chego numa, às vezes eu chego no outro, depende do que eu tô conversando. Eu não me decido ainda sobre isso. E a gente deixou... A última vez que a gente falou sobre isso, a gente falou que o RPG ele é extremamente acessível, acho, porque ele é um RPG que... Eu vou dar um exemplo aqui que tá fácil na minha mão, que tu consegue jogar com marca-página, sabe? Esse aqui é um dos RPGs que eu conheci, que é o mais simples, que é o Caminho RPG, que é um RPG em marca-página, tá ligado? Que legal. E, cara, então ele é extremamente acessível. Só que ser acessível não quer dizer que todo mundo vai ter interesse, por causa que às vezes as referências, bem que tu falou, sabe? Tipo, tá, beleza, medieval e tal. Não tô dizendo que a galera da quebrada não, que a galera do, né, que vive nessas regiões mais periféricas não vão gostar de um medievalismo ou coisas do tipo. Pessoas e pessoas, né? Cada um tem a sua própria história, né? Mas às vezes não é uma coisa que a pessoa vive, às vezes a pessoa tem outra cultura, né? Então pode ser realmente que vire uma barreira, né? É uma galera que ouve muito Racionais, que ouve muito Sabotagem, então, cara, isso tá sempre sendo falado, assim, sempre é uma mídia que eles consomem. Então, vamos fazer RPG com essa mídia. Tem uma galera aí sem RPG, pô. Com certeza, com certeza. O acessível não é só no formato, né? Assim, é claro que, tipo, a galera da quebrada nunca vai poder jogar RPG, porque a D&D é caríssimo, assim, né? Um livro de D&D. Mas também a acessibilidade tem que ser fácil de entrar conceitualmente naquela ideia. Com certeza. Não, e também tem uma questão que por mais que ele seja barato, ele tem que chegar para essas pessoas de alguma forma, né? Eu conheci o RPG porque eu, tipo, poderia ter vivido a minha vida inteira sem nunca ter ouvido falar de RPG. Muitas pessoas vivem a vida inteira sem nunca ter ouvido falar de RPG. Ainda mais a gente pode tirar como antigamente. A gente não via na televisão, não via na internet, não via.
não tinha internet direito, né? Então, alguém tinha que te apresentar o RPG. E essas pessoas vivem essa realidade. Por mais que eles tenham acesso à internet, por mais que eles tenham acesso à Netflix, vê lá, às vezes, no Stranger Things da vida, né? Vê lá na televisão, às vezes, alguma coisa passando e fala sobre RPG. Mas, tipo, tá, como é que começa? Onde é que eu pego isso? Então tem que ter um interesse também. E jogar bola vai dar uma grana diferente de tu jogar um RPG, tá ligado? Tem isso também, né? A própria... Posso estar sendo, talvez, um pouco... sei lá, mas a própria... Ter o tempo livre para fazer essa atividade é diferente, né? Eu não tenho essa vivência, então é pra mim um pouco complexo falar. O que a gente tem é o que a gente vê, né? Mas eu imagino que seja uma coisa meio que assim, né? A Naomi pode falar um pouco melhor, que pelo que eu imagino, deve ter dado uma estudada para construir um pouco mais sobre. Mas as tuas referências são mais de conversas, ou tu chegou aí em alguma dessas centros de complexo de detenção e ressocialização, né? Para não dizer cadeia, que é o termo vulgar, né? Tu chegou aí fazer alguma pesquisa? Tu trabalha com isso? Quer falar um pouquinho mais sobre essa pesquisa também? Não, nunca pisei num presídio. Não sou criminalista, sou advogado, mas não sou criminalista, então talvez eu nunca pise mesmo. O jogo ele trabalha mais uma opressão de forma ideológica. Eu tive revisão sensível do jogo, tive uma pessoa me acompanhando, né, para criar de forma responsável o conteúdo, mas ele traz mais, eu me baseei muito mesmo na cultura a respeito do tema. Então ele traz assim coisas muito ideológicas. É um jogo onde você é um detento numa cadeia, numa prisão. Você tem poucos recursos, você morre fácil. É um jogo sobre opressão, sobre ter medo, sobre sentir medo, sobre não ir pra porrada, sobre ter medo disso. Porque eu não tenho condições de ensinar alguém, de educar alguém sobre prisão. Não tenho condições. Nunca fui presa, ninguém da minha família nunca foi presa. Eu nunca vou conseguir fazer isso. O que eu quero fazer é criar um jogo que as pessoas vão jogar e vão ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Para elas mesmas irem se educar, estudar, descobrir, ir atrás e formar uma opinião. Eu tenho uma opinião, eu sou muito a favor do abolicionismo penal. Eu acho que a cadeia no Brasil, ela não funciona. Então, eu já fui em alguns eventos sobre isso, eu já dei uma estudada nesse tema, assim, do ponto de vista teórico mesmo, e eu quis traduzir ele num jogo. Então, é um jogo contra a anticadeia mesmo. Eu imagino que a principal coisa de uma pessoa que vai jogar, a principal emoção, o principal sentimento é acabar com essa ideia que a gente escuta na rua de o preso vai pra cadeia, fica lá de boa, não precisa trabalhar, ganha auxílio reclusão, ganha blá blá blá, vive no bem bom, comida. A gente sabe que não é assim, né? Você tem que ser muito cego pra achar que realmente é essa maravilha, né? Então, pelo menos isso eu espero que as pessoas tirem dessas experiências jogando o jogo, né? Eu quero que elas mesmas vão atrás e descubram por si só. Claro. Bom, vamos falar um pouquinho de sistema, né? Estamos falando de RPG. Sistema que tu utilizou se baseou para criar o sistema totalmente do zero. Tu usou alguma das mecânicas, uma das engines famosas. Como é que foi isso? Sistema CDR, criei ele do zero mesmo. É uma mecânica que conversa com a narrativa, né? O jogo é muito narrativo, ele é muito descritivo, e eu precisei de uma mecânica que conversasse com essa narrativa. Então, é um jogo com 2d6. Na verdade, ele é bem simples, assim, já me disseram que é um bom sistema para iniciantes, né? Para mim, o maior punch desse sistema é que o jogador não faz nenhuma conta, só o narrador, que é o contador de caos, né? Então você tem uma dificuldade para conseguir alguma coisa, que é a complicação. E aí o narrador vai falar assim, complicação disso é 10. E aí faz assim com os dedinhos.
Você tem um atributo, você vai usar corpo. Quanto é o seu corpo? 1. Então ficou 9. Você tem uma arma com você? Tem uma faca. Ficou 3. Tem mais alguma coisa de ajudar? Tem isso. Ficou 7. Agora é 7. Rola os dados e você tem que alcançar 7. Então o jogador só vai rolar dado. Quem se preocupa com as contas é o narrador. Isso é algo que eu acho muito legal. Como jogador, eu não quero fazer continha. Como narrador é a pessoa que mais tem que conhecer o sistema, nada mais justo do que ele se responsabilizar pelas contas. E são contas simples, fáceis, não tem muitas mecânicas para atrapalhar ele além de fazer isso. Então, é basicamente um sistema de você ir minando a dificuldade do desafio. O que você tem na sua ficha não torna as coisas mais fáceis, só tornam elas menos difíceis. Porque nada é fácil para quem está preso. Uhum. Então, essa é a ideia básica do sistema. Entendi. Raul, alguma dúvida? Algum questionamento até então? Cara, eu tenho uma pergunta pra fazer, já que tu roubou minha pergunta que eu sempre faço de sistema, né? Tu me mandou uma foto de comida antes de eu jantar. Revenga. Então, eu vou aproveitar e perguntar, né? Tipo, já que tu falou que teve esse cuidado, digamos assim, de pelo menos buscar conhecer, ir atrás, revisão sensível e tal. Eu queria saber em que nível tu mostra esse cenário, digamos assim, sabe? Se, tipo, no texto do jogo, digamos assim, se tu tem descrição de, sei lá, facções dentro dos presídios, se essas facções elas são fictícias ou não, né? Então, essa descrição, assim, tipo, do quanto que dá pra mergulhar nesse mundo com o jogo, né? Com esse livro. O jogo ele é quase um sistema genérico, no sentido de que, assim, com certeza vai se passar dentro de uma cadeia, mas a cadeia ela pode ser do jeito que o grupo quiser. Pode ser feminina, masculina, 1980, atual. Então você monta do jeito que você quiser. Aí a gente tem uma seção sobre as alas da cadeia, né? E tu pode montar ela como você quiser. Vai ter enfermaria, vai ter pátio, vai ter campo de futebol, não vai ter campo de futebol. Enfim, eu não falei de nada real, sim. O Comando Vermelho no Rio de Janeiro, o PCC, não falei nada disso. Apesar de que eu tô quase me sentindo uma criminologista ultimamente, de tanto que eu vejo e falo dessas coisas. Mas eu não coloquei nada de real, assim, no jogo. Então, ele tem mais... Ele trabalha muito no campo ideológico das coisas. Então, você pode montar uma facção com o seu personagem, e aí você que inventa ela, tá? Não tem facções de verdade, não tem detentos famosos de verdade, não tem presídios de verdade. E complexo de detenção e ressocialização é um nome super genérico que podia ser qualquer cadeia de qualquer tipo em qualquer lugar do Brasil. Inclusive, eu criei... Cada palavra eu peguei de um presídio diferente, assim. Eu peguei uma lista com todos os presídios do Brasil. Esse aqui é complexo, esse aqui é detenção, esse aqui é socialização, montei o nome. Então, ele é muito mais genérico e vago nesse sentido. Uhum. E eu vou dizer que esse nome, né, CDR, é um nome que me traz muito sofrimento, porque ele é a extensão do arquivo de CorelDRAW. Então... Esse nome me traz muito sofrimento porque eu namoro uma menina atualmente, ela é 9 anos mais jovem que eu. Uhum. E aí eu falei assim, amor, CDR, tipo CD-ROM, é mó fácil de lembrar. Aí ela, o que é CD-ROM? Eu nunca me senti tão velha. Aí ferrou. Aí é foda. Pra quem usou o disquete, né? Uhum. Bom, respondido, Raulzito? Eu acho que sim. Não, eu acho interessante isso de não ter nada real, porque se a pessoa quiser usar as facções reais, ela usa. Fica a critério do jogador. Eu prefiro isso. Sendo bem sincero, assim,
talvez me queimando um pouco, mas eu prefiro sempre jogar com sistemas, cria de GURPS, né? De sistemas que não te apresentam um cenário pronto, coisas prontas, porque sempre que eu tive experiências no passado, né, na minha iniciação com RPG, que tinham cenários prontos, os mestres eram muito chatos. Não, isso tem que ser assim, porque é assim na história, e daqui a 5 anos esse cara vai ter essa espada, então tu não pode pegar essa espada agora, sabe? Um exemplo nada a ver, mas explicando. Então, eu acho interessante, eu acho bem melhor isso, até porque, primeiro que não é a ideia, né? A ideia é não contar a história das pessoas que... Tipo, contar a sua história lá dentro, né? Então, se você quiser fazer um personagem que existe, você estuda sobre esse personagem, você cria esse personagem, né? Então, uma questão diferente aí. Cara, imagina, sei lá, eu boto aí alguém de verdade, chega na pessoa e... É dor de cabeça, sabe? Tem isso também. Sim. Tem isso também. Mas que é um tipo de um tema muito sensível e... Né? Uma outra pergunta que eu tenho, que eu acho que é bem pertinente, né? Porque é um jogo sobre sistema carcerário, assim, então eu queria saber do ponto de vista da construção de personagem, assim, sabe? O quanto que, digamos assim, tu tem de possibilidade dentro dessa ideia de tu fazer um cara que foi preso injustamente, digamos assim, não cometeu um crime, até um cara que é um completo psicopata, assim. Se o sistema abrange esses extremos, assim, ou se ele se concentra numa faixa aí nesse meio termo? Cara, o crime que a tua personagem cometeu pra estar dentro do CDR nunca é falado. Se você quiser, você pode criar, mas o jogo não exige. O sistema não tem espaço na ficha pra colocar isso. O livro diz, cara, aqui dentro, se tu é inocente, se tu é culpado, não importa, tu é um número. Tu é um registro num papel que tá numa gaveta. Então, se tu é inocente, vai da tua interpretação, né? Ou se tu é culpado, também vai da tua interpretação. Os bots que estão lá dentro não estão nem aí pra isso. E o narrador também não tá, o jogo também não tá. Você tem, tipo, fits, né? Que são os que eu chamei de privilégios, que dão aí um quê de personalidade para sua personagem. Então, se tu quiser fazer um cara que ele já vem de facção e tal, tu pode fazer um cara que é bom de briga, um cara que tem vantagens que remetem a esse passado dele, né? Ou se você quiser fazer um cara que é inocente, de repente você pega lá uma dos privilégios, que é a heroína que pediu esmola no busão. Você tem uma mãe ou uma membro da família que te ama, que vem te visitar, que não esqueceu de você, e quando você morre a primeira vez, tu volta com um de vida porque você lembrou dessa pessoa. E eu gosto muito desse privilégio, porque, tipo, quem aqui tem uma mãe que te ama? Todo mundo. É algo normal. Lá dentro é um privilégio. Então, acho que... louco isso, né? É muito louco, Acho que chamar as vantagens de privilégio é um dos toques mais legais, assim, do sistema. E é por meio deles que você pode dar completar a descrição da sua personagem. Mas o crime mesmo não importa. Uhum. A pena é definida? A pena funciona assim. Você já tá lá há X tempo. Não precisamos dizer quanto. Você tem um campo na ficha que são 5 pontos de pena. Você começa com 0, pode começar com algum valor também. Aí você tem a gana. A gana é o seu desejo para essa sessão. Não pode ser um negócio tipo, quero sair da cadeia, porque com certeza não vai acontecer nessa sessão. Ele é um bagulho, quero comer arroz com frango hoje. Muito fácil. É o seu desejo para essa sessão. Quero conversar com meu filho, que tem um cara me impedindo de usar o telefone, quero conseguir desenrolar isso. Conseguiu conquistar esse desejo, você ganha 1 ponto de pena. Por quê? Cada vez que você realiza um desejo, rolou um desenvolvimento de personagem na narrativa. O desenvolvimento de personagem acompanha de uma passagem de tempo que não precisa acontecer fisicamente na narrativa. Quando você faz 5 pontos de pena, você descreve como é que você saiu. Você sai. Aí você
Fez. Você, Raul, fez? Saiu. Beleza, agora a gente vai parar o jogo um pouco. Douglas, você que tá só com 2 pontos de pena. Passou um tempo depois que o Raul saiu e você saiu também. Diz aí o que rolou nesse tempo. A Douglas vai falar o que rolou. Agora você, Joãozinho, o que rolou nesse tempo até você sair? Aí o Joãozinho vai falar, pronto, agora todo mundo saiu. Agora a gente vai continuar na quebrada no jogo. Quando o primeiro sai, dá um time skip e todo mundo sai. Uhum. É uma marcação de tempo meio abstrato. Meio narrativo. Isso, meio abstrato. Pô, achei muito interessante. É bem legal, bem interessante. Mas então o jogo também continua pra fora do centro, não, complexo de detecção e racialização. Entendi, isso. Muito legal. Aí tem um New Game Plus aí, um negócio assim. Mas isso é um suplemento ou tá incluso no... Tá incluso no livro base. Basicamente, né? ele adapta as regras de dentro da prisão pro mundão, né? Sim. Tá, mas aí tem uma dúvida minha aqui, que é talvez um pouco de todo mundo também. Quando a gente tá falando de presídio, a gente sabe, pelo que a gente vê na televisão, né? Sempre isso, né, gente? Eu, pelo menos, nunca fui preso também, então não tenho essa vivência, mas espero não ser também. Espero que nunca sejamos, né? Porque no Brasil basta estar respirando, né? E dependendo da tua cor tem um pouco... Bom, isso é outro assunto. Mas, tu vive uma vida reclusa, tu vive uma vida, tipo, difícil, né? Tipo, tu não consegue fazer o que tu quiser a hora que tu quiser, tu tem os teus horários. Como é que gira uma narrativa dentro dessa vida para os presos, né? Sendo que às vezes um é de uma facção rival, ou às vezes os caras não se bicam por algum outro motivo, não tem nada a ver com facção, ou às vezes os caras são brother, mas sei lá, tipo, então alguém vai pra solitária, alguma coisa assim, sabe? Tipo, como é que funciona uma narrativa nesse sentido? Cara, é muito bom pro narrador, porque tu não quer que algo aconteça agora, tu fala, galera, recolheu todo mundo pra cela, tá todo mundo preso só amanhã agora. Tu quer separar uma personagem do grupo? O diretor te chamou lá. Você tem tanto controle sobre os jogadores, sobre os detentos, que é muito fácil manipular a dinâmica narrativa do grupo. Então, eu narrando, né, eu narrei várias vezes, eu descobri que é um jogo que o narrador tem muito poder sobre os jogadores. Então, é até complicado, assim. Alguns narradores aí mais chatos, que a gente com certeza já passou por eles, que gostam de abusar dos jogadores, no CDR ele vai ter todos os motivos, todos os meios, todos os recursos para fazer isso. Então, tem que se tomar cuidado, mas também é algo que se espera. Porque o jogo... geralmente a gente diz, não dá pra perder um RPG. Todo mundo ganha. Isso no CDR todo mundo perde. Jogo de drama, um jogo pra todo mundo perder. Então a narrativa ela é bem assim, fásica. A galera tá solta no pátio, tem 1 hora. Vai acontecer 1, 2 cenas. Agora a galera tá de volta na cela. Agora é noite. Agora é alimentação. Agora dormiram soltos de novo. Agora é o dia da visita. Então as cenas são bem pontuais e fásicas. As narrativas acabam sendo repetitivas, mas também é porque eu nunca vi outra pessoa narrando, só eu narrei CDR até hoje, que eu tenho assistido, né? Então... Vai ter outras pessoas aí. Spoiler. Vai ter. Então, mas geralmente ele vai nessa pegada de rotina, de cumprir uma rotina. Entendi. Bom, legal. Eu acho que dá realmente bastante... Eu acho que às vezes a gente joga alguns RPGs que a gente costuma falar, não, esse é um sistema, um cenário que ele é bem difícil pro narrador. Eu acho que aqui é o contrário, né? E eu acho que essa é a ideia realmente, né? Ele é difícil pro jogador. O jogador não tem a liberdade que ele tem em outros RPGs, e eu acho que isso é o tema do sistema, do cenário, né? Então, acho que conseguiu encaixar bem, assim, a temática, né? Mas... assim, imagino que tu tenha feito playtests e tudo mais já, alguns com a galera e tal. Como é que tá a recepção do público pra esse tema, como a gente falou, sensível, assim? A galera tá abraçando, o hate, como é que tá? Como é que tá essa história? Conta pra gente aí. Cara, se teve críticas ou hate, não chegou em mim.
Não chegou a minha pessoa. E realmente não quero que chegue, porque CDR não é um grande estudo sobre o abolicionismo penal. É só um joguinho. É só um joguinho. É um joguinho que eu fiz pra me divertir. Eu tô dividindo com a galera, assim. Não é uma coisa pra se levar tão a sério, assim. Então, eu tô de boa. Quem jogou, gostou. Teve jogos bem sérios, bem dramáticos, que é o objetivo, mas também teve jogos que foram engraçados e que eu me diverti. Eu joguei no canal Tribo do Goblin e foi o Toguro contra o Monark na cadeia. Foi bem palhaçado, assim. Então, eu tô me divertindo muito com o CDR. E quem jogou comigo gostou. Por enquanto, só coisas boas, assim. Show de bola. É uma parada que eu acho um pouco difícil de conceber, assim, tipo, transformar isso numa coisa meio humorística, assim. Mas, ao mesmo tempo, pensando agora, é meio que um caminho natural de vários outros jogos, assim. Tipo, sei lá, joga Vampiro à Máscara, chega uma hora, às vezes, que o negócio vira zoeira. Do nada a galera tá rindo, tá ligado? Mas assim. Mesmo que seja aquele riso de nervoso, às vezes, assim. Né? É um joguinho simples, de um sistema fácil, então dá pra fazer qualquer coisa no final dos contos. Mas até mesmo, se tu pegar alguns filmes, tem um filme excelente que eu vi recentemente, mas ele é de 2007, se não me engano, 2005, que é Estômago, o nome do Maravilhoso, filme. Eu amo. É sensacional, assim, é muito foda, assim, do começo ao fim ele é muito bom. E, tipo, ele é meio humorístico, assim, tu dá umas risadas em alguns momentos do filme, tipo, e são cenas, bom, tudo que eu falar aqui é spoiler. O filme, ele é contado pra quem curte aquela parada de que o filme não começa e acaba numa linha só, né, ele vai e volta, e tu vai descobrindo as coisas ao longo do filme. E ele é nessa parada, tipo, tem várias cenas ali que tu dá risada com as coisas que estão acontecendo no meio da cadeia ali, sabe? Tipo, só que daí depois descobre o final e daí fica, caralho. E o diretor certamente tem um fetiche com comida. Não é possível. Com certeza. Mas existe bom humor dentro da cadeia também. Apesar de ser um lugar ruim, um lugar violento, um lugar que cheira a morte, toda a comunidade acha alegria em algum canto. É uma comunidade. Com certeza. Então, galera, eu acho que dá sim. Não é porque assim, a gente costuma falar que às vezes um jogo, quando ele é muito tenso, ele acaba se tornando um jogo pra te jogar uma história fechada, né? Mas tu mesmo comentou que chega um momento que a galera sai da cadeia, né? Sai da prisão, sai do presídio e vai viver, né? Então dá pra fazer uma campanha longa nesse sentido, né? Às vezes até tentar viver na pele de quem tá realmente querendo se ressocializar, né? Quem tá querendo não voltar lá pra dentro por causa do horror que passou, né? E às vezes falhando e notando como é difícil a vida, porque daí se torna aquela parada de tipo assim, como é que tu vai conseguir um emprego? Daí os caras olham, presidiário, ex-presidiário, daí fica, sabe? E tipo, toda essa polêmica vira um outro jogo, mas ao mesmo tempo um jogo que é a nossa vida real, tá ligado? Tipo, pessoas passando por isso. E tipo, o crime tentando aquela pessoa que já participou e... Bom, é um jogo muito legal, cara. Eu fiquei bem empolgado, assim, quando eu vi, antes de conhecer a Naomi, eu já tinha visto ele, eu falei, nossa, cara, que ideia sensacional. E ele rolou por dentro do movimento RPG, eu acho que a gente fez uma notícia só, e agora... E daí, tipo, tava falando com a Naomi por outros motivos, e daí ela me apresentou o projeto, eu falei, nossa, é teu, que legal, tal. Eu falei, não, a gente precisa falar mais sobre, né, porque é uma parada pra mim que é aquilo que eu falei, é sair daquela caixinha do matar, pilhar e saquear, tá ligado? Acho que é redundante, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E eu acho que a gente precisa de mais propostas assim, principalmente no Brasil, sabe? Mais propostas da nossa realidade, sabe? E se você tá achando, mas vai começar com o de presidiário, então você senta e faz o seu aí sobre finanças, seu RPG sobre a vida financeira na Faria Lima. Na Faria Lima, exatamente, andando de patinete no elétrico na rua, e como é difícil. Tipo, nada contra, tá ligado? Mas tipo, se você
Eu acho que assim, as críticas sempre são, mas tá vendo só um lado da história, ou faça o seu, sempre tem essa possibilidade, né, tipo, é isso, né, a gente sabe que existem diversos pensamentos sobre tudo, né, então não critica o do amiguinho, faça o seu e venda também, afinal de contas, é isso, né, tipo, a gente tem que ter essas opções, as pessoas precisam ter opções, as pessoas precisam jogar aquilo que elas vivem, isso é muito importante, eu acho. E principalmente isso que não me falou no começo da parada da referência, né? Sabe? De tu aproximar as pessoas da temática do jogo, né? Porque eu fiquei pensando nisso na hora que tu falou, porque é muito engraçado, assim, que a gente, mesmo que esteja falando eu e o Douglas aqui, né? Que somos dois homens brancos heterossexuais cisgênero, mas a gente é brasileiro, assim, a gente consome referências tipo, sei lá, de Dungeons and Dragons, que foi escrito por um inglês do século XIX lá, assim, sabe, e a gente, tipo, consome essas paradas às vezes acriticamente, principalmente quando a gente é jovem, né, e eu acho que a própria diversidade temática é importante, né, pro hobby como um todo, né? E pra nós como pessoas, assim. E assim, particularmente eu gosto do RPG, por quem já jogou comigo sabe, eu nunca faço um personagem muito parecido comigo. Claro, às vezes eu faço aquele personagem que dá o... hoje eu não tô afim de quebrar a cabeça, vou jogar com esse personagem aqui, vai ser molinho, né? Mas eu costumo sempre fazer um personagem que seja bem diferente do que eu costumo ser. Eu gosto de fazer uns personagens, tipo, que realmente me desafiem pra mim, porque eu estudo sobre esses personagens. Então, por exemplo, se eu vou fazer um personagem... Eu tenho um personagem que é o Nicolo. Ele é um personagem que é bissexual. E, tipo, tive que estudar um pouco como é que não é simplesmente ser o maluco e sair pegando todo mundo. No caso dele mas por outro motivo. Mas eu tive que estudar um pouco sobre o caso. E eu acho que isso é importante. Quando a gente para fazer um personagem diferente usando RPG, para fazer um personagem que não é o que tu faz, tu estudar um pouco sobre aquilo, tu se coloca no lugar daquelas pessoas e tu começa a ter um pouco mais de empatia pelo outro, né? Então eu acho que isso é importante no nosso meio, porque o RPG ele é uma excelente ferramenta para te criar empatia sobre assuntos que tu não conhece, porque tu precisa estudá-los. Lógico, né, gente? Vai estudar fontes confiáveis, por favor. Mas... então, por exemplo, o CDE é uma excelente oportunidade pra galera tentar... Tá, vou fazer, mas eu vou ser o narrador. Eu não faço ideia como é que é ali dentro. O livro me apresenta um básico, mas eu queria botar um pouco mais de realismo. O cara vai estudar. E no que o cara vai estudar, o cara vai conhecer um pouco mais da realidade, o cara vai conhecer um pouquinho mais de tudo. E é isso que é importante, sabe? E eu acho que isso é sobre isso o RPG. O RPG deveria ser sobre isso. A gente fala do D&D, né? Vamos usar o D&D. Mas o D&D era um wargame, os caras já jogavam uma parada, o cara quis dar um pouco mais de imersão para aquele jogo, e a galera começou a estudar medievalismo sobre isso. Então, tipo... eu vou te interromper aqui um pouquinho, porque essa parada de estudar, tipo, tem um lance que, tipo assim, a gente, quando tá... Mesmo jogando fantasia medieval, tem um pouco dessa ideia de projetar a nossa própria experiência no jogo, assim. E vira uma coisa completamente anacrônica também, né? Tipo, o cara mora numa vila medieval que, tipo, vai no armazém, que é uma loja, assim, de coisa, tá ligado? Sendo que, tipo, porra, era uma economia completamente diferente, assim, do que a gente vive hoje, né? Claro, mas o que eu quero dizer, Raul, é que... Não, eu entendi o que você quis dizer, você só tava abrindo os parênteses. Mas isso é importante que tu falou, porque até mesmo no CDR, a pessoa precisa ter um pouco de cuidado, vamos dizer assim, porque tu também não precisa fazer exatamente como é, sabe? Falando do medievalismo, um pouco, quando a gente vai narrar... Eu acho que a gente caiu na live aqui, meu computador deu uma loucura aqui. A gente tá ao vivo ainda, gente? Aqui travou. Deu uma travadinha na live, mas acho que não caiu, não. Tá, bom. Tudo bem. Então, mesmo no medievalismo, por exemplo, a gente vai falar de medievalismo. Eu quero fazer um personagem feminino. Não posso, porque as mulheres não vão pra batalha, porque como assim? A mulher falando comigo? Todo mundo já teve um jogador chato desses. Que, tipo, não, e é uma mulher que é um... pode falar.
E que é um pensamento completamente anacrônico, assim. Mas existiam mulheres na Idade Média, elas faziam coisas, olha só que loucura. Sim, mas o que eu quero dizer é porque, assim, daí os caras vêm com essas histórias e tal, e tipo, a gente muda algumas coisas do medievalismo pra se tornar um jogo que todo mundo possa jogar com o personagem que quiser jogar e foda-se. Senão vai ler um livro de história, pô. E não existia orc também, né? Se tu parar pra pensar, não existia, tipo, elfo, se tu parar pra pensar. Mas até mesmo no CDR, eu acho que esse senso de, tipo, pra se tornar um jogo um pouco mais aprazível, mudar algumas coisas. Mas pra te mudar, tu precisa estudar também. Isso é importante, sabe? Tipo, tu precisa estudar de qualquer forma. Às vezes pra dizer, putz, os caras têm... Tem um ponto de partida, né? Os caras têm, tipo, 1 hora só por dia de pátio. Muito pouco, não. Nessa cadeia tem 3. Porque sim. Tá ligado? Foda-se, cara. É um RPG. Você vai ajudar o meu jogo aqui, porque eu tenho que narrar, eu tenho que fazer tal coisa acontecer, eu preciso de 3 horas. Pronto. Simples, cara. E, o CDR é uma cadeia da sua imaginação. Exatamente. Então, eu acho que as pessoas também têm que ter um pouco isso. O Raulzito foi falar ali do anacronismo, mas também isso é importante. A gente mudar pra tornar o jogo mais aprazível pra gente. Não nada a ver com o que tu falou na real, mas só por aproveitar. Eu acho que faz sentido, assim, tipo, ter consciência de que tá jogando um jogo que é uma ficção, no fim das contas, né? Sim. Porque isso que tu falou do cara que às vezes fica cobrando essa suposta fidelidade histórica, é o cara que é mais anacrônico de todos, assim, né? Que tá tentando imputar muitas vezes o preconceito que ele mesmo tem no mundo de fantasia. Sim. Eu lembro que uma vez, quando eu tava fazendo um dos podcasts, uma das jogadoras me perguntou assim: existe a Rocinha nesse universo? Aí eu falei: esse universo é o nosso universo. Existe você no universo do CDR. E apesar disso, apesar de ser um jogo muito pautado no nosso mundo mesmo, não ser nada fantasioso, ele ainda é um jogo que opera por meio de metáforas. Ele não é um jogo para ser real. E ele usa nós mesmos para criar uma metáfora sobre nós. Então, tudo que acontece é um exageramento para mostrar um ponto que existe de verdade. Mas é um exageramento. É tipo... o diretor te levou para uma sala escura e te aplicou uma injeção de uma droga. E isso acontece mesmo. Mas naquele momento do jogo, aquilo ali é uma metáfora, porque não acontece de verdade. E eu estou usando aquilo para mostrar, para provar um ponto, para fazer o jogador perceber que aquilo é difícil, fazer o jogador lembrar que esse sentimento existe na vida real. Talvez não exatamente por ter sido levado para uma sala e ter recebido uma seringa no pescoço. Mas, de outras formas, um preso vai se sentir tão subjugado quanto dentro de uma cadeia. Eu gosto muito de trazer à tona o fato de que o sistema se chama CDR e não CRD. A detenção vem antes. Ressocialização está ali só no final. Só se de repente acontecer a parte que todo mundo esquece. Porque quando o jogo sai da cadeia, quando o livro começa a falar que os personagens saíram da cadeia, a primeira regra que a gente descreve são as regras para voltar para a cadeia. Então não há ressocialização de verdade. A cadeia brasileira não apresenta ressocialização. Uhum. E isso é verdade. Isso é verdade. Mas ainda é um RPG. Ainda é uma metáfora. É uma metáfora dela mesma. É bom a gente deixar isso claro, porque assim... Não, mas eu sou diretor de uma cadeia, de um presídio, de um centro de ressocialização e detenção, que dele tá ao contrário. E lá nós temos... É bem diferente. É uma metáfora. E também a gente tem que lembrar que nem todo lugar é igual, nem todo estado é igual. De um estado para outro já muda muita coisa. De uma cidade para outra muda muita coisa. Então, assim, é por isso que é importante deixar claro que é uma metáfora. E você... eu moro, sei lá, em Santa Catarina. E, tipo, o nosso jogo vai se passar aqui. E aqui tem na verdade, nesse país que nós estamos vivendo, nesse Brasil, nesse universo que nós estamos vivendo, é o mesmo universo, mas os presídios são diferentes, é um comando militar mais rígido, tu pode fazer o que tu quiser, ou então, é mais simples,
é totalmente tomado por civis. Tu pode, cara. A parada é que tu pode fazer o que tu quiser no RPG e tudo é metáfora, mesmo sendo realidade às vezes, né? Essa é a questão, né? Mas é muito, muito legal, de verdade, assim. Espero não, né? Porque a gente já sabe que vai rolar, né? Vai rolar, a gente vai fazer rolar, se não rolar, vai rolar. Mesmo que a gente tenha que forçar o máximo aí, vai rolar. Mas queria, antes de qualquer coisa, parabenizar de novo aí pela ideia. Ficou sensacional, por mais que tenha começado... Na verdade, não começou de uma forma ruim. Eu vou dizer que não é ruim tu querer fazer um RPG para mais uma pessoa jogar RPG. E acabou que milhares de outras pessoas vão começar a jogar RPG por causa de uma parada que tu criou pra uma pessoa. Então isso é foda demais, assim. Raul, vamos pra nossa rodada final pra gente encerrar com chave de ouro mais podcast. Quer fazer aí uma última pergunta, uma crítica, uma sugestão, um elogio? Aproveita que o espaço é do Raul agora. Só do Raul e de mais ninguém. Cara, eu não sei se eu tenho alguma coisa a acrescentar nisso, né? Como o Douglas falou antes, assim, né? A gente é privilegiado aqui, né? De nunca ter sido submetido a uma situação dessa, assim, de presídio, coisa e tal. Mas eu vou deixar ali uma indicação de um podcast, né? Talvez muita gente já tenha ouvido falar no Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki, por conta principalmente da temporada que fala do caso Evandro, que mais no final tem também descrições e entrevistas com pessoas que foram presas, assim, que contam um pouco da vida deles, mas de uma temporada anterior, um episódio que é um episódio único, assim, começo, meio e fim, chamado O Eterno Devedor, que fala justamente sobre esse tema, assim. Eu acho que é uma referência bem interessante para às vezes quem tá completamente alheio começar a entender um pouco desse tema, né? E é isso. Show de bola. Naomi, rodada final então agora também. Dica pra galera aí, convence quem ainda não saiu convencido. Lembrando que, né, estamos falando com o futuro, porque semana que vem o podcast vira podcast, literalmente vai pra todos os agregadores aí. Inclusive, galera, se vocês estão ouvindo a gente em algum agregador, avalie a gente, né? Se for Spotify, dá 5 estrelinhas aí, muito importante pra gente chegar a mais pessoas, alcançar mais pessoas. Então, tá falando com essa galera também. Então, convença aí a galera pra gente bater a meta. E não vou falar a segunda parte aí, porque eu fui censurado. Brincadeira. Pode falar pra galera aí. Existe um presídio no Brasil que é um presídio modelo, que é o presídio de Tremembé, que todo mundo conhece, é onde está a Suzane Richthofen, é onde está o casal Nardoni, é um lugar onde só vai gente rica. E o fato do único presídio onde tem só pessoas ricas e importantes ser o único modelo também é uma grande forma de opressão. E quem sabe o CDR seja um grãozinho de areia para mudar isso um dia. Mas para isso acontecer, o jogo tem que ser financiado. É o primeiro RPG do mundo sobre o sistema penitenciário atual, sim, contemporâneo. Ele vai ser do Brasil. Ele vai ser escrito por uma mulher trans, com membros de vários grupos minoritários, mas ele vai ser nosso. Para ele ser nosso, ele precisa acontecer. Então eu peço o seu apoio em catarse.me/CDR. É um jogo sobre a periferia. Não tem como ele não ser acessível. Então o apoio mais caro é de R$50. O apoio mais caro de todos. A gente fez o máximo para ele ser o mais barato possível. Tá realmente muito barato. Vai lá, ajuda só com um pouquinho. Tu pode ter o teu vulgo no livro, teu apelido, né, teu nome. Então vamos fazer esse título ser nosso. É isso que eu peço. Show de bola. Gente... Eu tô apoiando aqui agora, não tinha apoiado ainda. A gente também vai apoiar, o movimento também vai apoiar com toda certeza. E galera, a gente vai ter mesa de CDR, não sei se semana que vem, o mês que vem, ainda esse ano, com toda certeza.
E como é de eu tenho praxe... que convidar a Naomi pra jogar, tá? Porque ela falou que só mestrou até Exatamente, hoje. E eu acho isso um absurdo. Como de praxe do movimento RPG, quem cria o jogo não pode narrar ele, só pode jogar. Aqui a gente sempre faz isso. Eu quero muito ver alguém narrando CDR, cara, porque eu não sei se dá certo. Nunca vi ninguém. E eu vou fazer um desafio pro Raul aqui, ó. Vamos ver se o Raul topa o desafio. A cara dele de tristeza já de ter levantado a bola. Ao vivo, ó, sexta-feira agora, nós teríamos uma live, uma one shot de Caminho RPG, que é esse aqui que eu falei pra vocês, né? Mas o narrador, infelizmente, teve um contratempo, me avisou hoje que não vamos ter mais. Então teremos que ter outra one shot. Se o Raul tiver aí fizer um speedrun pra sexta-feira, quem sabe, Raulzito? Quem sabe um CDR pra gente, uma one shot pelo menos. Pra sexta agora não rola nunca. É muita pressa. Não, é porque é um tema que eu não gostaria de explorar sem estudar um pouco mais, sabe? Entendi. Vou te dar essa colher de chá. Mas, brincadeira, né, gente? Eu nem falei com nada com ele antes. Mas, assim, nós teremos, tá? A gente tá abrindo... Eu vou dar um spoiler aqui. A gente vai abrir mais um dia de live, né? Não esse mês de fevereiro, no mês de março. Nós teremos também live nas quintas-feiras, então... a gente com certeza vai ter um dia aí pra jogar. Eu queria muito fazer isso, tá? E a Naomi vai me ajudar aí com esse meu projeto. Que eu queria ter um dia só pra jogar RPG nacional. Só RPGs nacionais aí. Coisas do Passos, coisas do Bogué, da Naomi. Quem mais aí tiver RPG nacional, somente RPGs nacionais nesse dia. Mas tá difícil, porque sempre que eu acho... Já tentei 2 vezes fazer isso, sempre que eu chego, vamos pro jogo. Não consigo. Aí, deixa eu já mandar uma aqui, então. No meio do ano, eu vou lançar um jogo chamado Wild Ties, que eu escrevi junto com a Michele Mello, que é a ilustradora. Já tá pronto o jogo, tá na fase final. E no meio do ano, a gente vai tá lançando ele aí um pouco depois que passar a fumaça do CDR. Então tem mais um jogo nacional aí pra você. Aí, ó. É um jogo de furries, vai ser super legal. Olha aí. Show de bola. Então aí, galera, ó, mais um. Então, assim, pra isso rolar, gente, a gente precisa de narradores, né? Porque, assim, no movimento RPG nós temos uma quantidade até grande de pessoas, mas é fisicamente impossível a nossa coisa narrar todos os dias. A gente lá é terça, quarta, quinta e sexta, né? Então, e são muitos sistemas. Então, se você aí, se estiver interessado em participar como narrador do movimento RPG, entre em contato com a gente, tá bom? Mas, voltando ao assunto CDR, a gente vai ter CDR sim, tá? O quanto antes. Prometo pra vocês aí do chat. E a Naomi vai jogar com a gente. Tem que fechar também a agenda dela, que não é fácil, né, Naomi? Então pra esse mês eu só tenho o último domingo do mês. Aí, ó. Tá fácil, então. Bom, galera, vou fazer um encerramento aqui rápido, que a gente já passou um pouquinho do nosso horário, mas vamos lá então, depois a gente passa pro jabá da galera. Seguinte, Patronato do Movimento RPG é uma forma excelente de você ajudar o RPG Nacional também. Por que, Douglas? Por que ajudar o RPG Nacional? A gente só vai estar assinando o site do Movimento RPG? Sim, você vai estar ajudando o site do Movimento RPG, que apoia autores nacionais, como por exemplo trazer a Naomi aqui para fazer divulgação. A gente também utiliza boa parte do patronato para apoiar RPGs nacionais. A gente apoiou, a gente apoiou o Dragon 2, tá? Esse aí foi eu que fiz pra mim. Mentira, porque merece também. A gente apoiou o Noites da Serra do Mar, a gente apoiou o... Como é que é o nome daquele Raul que a gente jogou aqui, o One Shot, que é das cartas, sensacional também. A Chave da Torre. Chaves da Torre. Chaves da Torre. A gente vai apoiar esse mês ainda o CDR e vamos apoiar muitos outros mais aí. A ideia é que a gente tem a próxima meta vai abrir uma porcentagem do valor arrecadado do patronato para todo mês a gente apoiar um projeto diferente de RPG nacional, tá? Então, galera, vamos se tornar patrono para ajudar essa causa também. A gente já apoia muito fazendo divulgação, levando para mais pessoas, mostrando o conteúdo, mas a gente quer fazer cada vez mais com isso. Então, tornem-se patronos, galera. E além de tudo, você ainda recebe um agradinho aí. Todos os meses nós damos para os patronos o nosso concurso de sorte, como nós chamamos. São 8 prêmios atualmente. São livros, camisetas. Vou falar um pouquinho aqui. Nós damos todos os meses um livro
que é ofertado por uma editora de RPG, né? Eles mandam os livros pra gente e a gente entrega pra vocês esses livros. Às vezes a editora manda direto também, mas o que importa é que veio do movimento RPG, graças às nossas parcerias. Nós também damos todos os meses um livro apoiado pelo Sebo do RPG. O Sebo do RPG também é um excelente lugar para você encontrar livros de RPG que já não existe mais em lugar nenhum. Vou deixar o link, inclusive, do Sebo do RPG aqui no chat para vocês conhecerem. Mas, gente, de verdade, muita coisa bacana lá. E todos os meses eles ajudam a gente com um prêmio do patronato. Nós também damos camisetas, como essa que eu estou usando aqui, que é um oferecimento da Bar do Shop, que é uma camiseta... é uma camiseteria com temática de RPG, e tem várias outras também. Tem camiseta de mitologia, de anime, de jogos, tem muita coisa legal lá na Bar do Shop, galera. Vou deixar o link aqui no chat. E os patronos todos os meses ganham uma camiseta. Inclusive, se você não for patrono ou já é patrono, mas não tá querendo esperar, se você usar o cupom Movimento RPG20, você ganha 20% de desconto lá na loja. Além disso, nós também estamos dando, esse foi o último parceiro que nós fizemos, lá da loja Necromante. Nós estamos dando o kit de aventureiro, diário de aventureiro, na verdade, essa é a palavra, que é uma espécie de ficha no formato de caderninho. E daí, cara, é muito legal o material, de verdade, você consegue passar todas as informações ali. Já pensou de fazer um de CDR também? Pra você fazer o diário do seu detento lá? Pô, ia ser da hora, hein? Olha aí, olha a ideia, né? Depois eu te passo contato. A gente nem falou dos props, hein? Tem uns props super legais que vão vir aí com... Olha aí. Com o jogo daria super pra usar no caderninho, porque um dos props são clipezinhos pra você marcar a sua vida, a sua moral, a sua pena. Então daria pra colocar no caderninho, fazer um caderninho cheio de post-it, assim, cheio de marcação. Tá super legal. Que da hora, que da hora. Vamos fazer isso acontecer depois. Bom, então a loja Necromante aí, galera, você deixou o link no chat também pra vocês conhecerem um pouquinho mais. Todos os meses eles dão um diário do aventureiro pra gente. Nós também temos parceria com a Hero Maker Minis, que é uma loja de miniatura que tá voltando com tudo esse ano. Prometeram pra mim que desse ano é real, oficial. Tá vindo muita coisa bacana com a Hero Maker Minis. Por enquanto, pra vocês comprarem com eles, entrem direto em contato com o WhatsApp deles. Vou deixar o link aqui no chat também, tá? Cadê o link? Aqui no chat. Vocês entrem em contato, cliquem nesse bit ali, falem que vieram do Movimento RPG, vocês vão ganhar 10% de desconto na compra das suas miniaturas, galera. Aproveitem, tá bom? E também nós temos parceria com algumas editoras de HQ nacional, como por exemplo a Ultimato Bacon, a Universos Fantásticos, a editora Draco e outras mais, que elas apoiam a gente no Quimera de Aventuras, mandando material pra gente resenhar e também, consequentemente, pros patronos. Então todos os meses um quadrinho pelo menos vai para um patrono, galera. Então, sem contar PDF que a gente dá todo mês, uma aventura impressa que a gente faz lá com o encadernador que fica linda demais, com mapa em tecido, tudo isso você pode ganhar a partir de R$5. Douglas, mas tem categoria, livro físico é só para quem apoia com mais? Não, gente, R$5 você apoia o patronato e a partir de R$5 você concorre a todos esses prêmios. Como é que funciona? A cada R$5 você ganha mais uma chance de ganhar um desses prêmios. Mas já teve gente que ganhou com uma chave, tá? A gente chama de chave, né? Cada R$5 te dá uma chave. Teve gente que apoiou o primeiro mês e no primeiro mês ganhou um livro. Então, tipo, é sorte realmente, tá, gente? Então, a partir de R$5, como eu tava falando, você concorre a todos os prêmios. Mas para vocês saber tudo isso, como é que funciona, como apoia e tudo mais, link no chat aí, movimentorpg.com.br/patronos. Douglas, qual que é o cupom aqui pra comprar na loja do Necromante, que eu já quero comprar um negócio aqui que eu gostei. Na loja do Necromante a gente não tem cupom, mas eu vou descolar um pra gente. Vou tentar. Beleza. Vou tentar. Vamos aguardar então, galera. Entra aí na loja que eu adorei. Já tô comprando um troço aqui pra mim. A loja do Necromante é sensacional, gente. Bom, então é isso, galera. Queria agradecer aí a presença de vocês. Mas vamos pro jabá da galera antes que eu esqueça, né? Raulzito, tem algum jabá pra fazer aí pra gente encerrar com chave de ouro? Cara, eu vou deixar o Linktree ali com as coisas, daí você entra lá e clico nas paradas e vê o que eu faço. Não tá acostumado pra se vender hoje, Raulzito? Mas eu queria só informar que o Catarse já confirmou meu apoio aqui.
Olha aí. Show de bola. Inclusive, né, aproveitar e já fazer o jabá aí, Raulzito entregou hoje a edição 23 da Tokyo Defender. Então, se você é apoiador da Tokyo Defender, dia 15, um ponto vai estar o cupom no seu e-mail, tá? Então, você vai poder acessar e revista já no dia 15. Todo dia 15, né? A propósito, a revista. Bom, Naomi, jabazinho final, então, onde a galera pode te encontrar. Pode deixar link no chat ali, que a gente não tem essas frescuras de bloquear link. Fica à vontade para divulgar o que tu quiser. Se quiser falar dos próprios, aproveita também. O espaço é teu. Cara, se vocês quiserem, primeiro, link mais importante é catarse.me/cdr. No momento, esse é o link. Agora, se você quiser me perguntar alguma coisa antes de apoiar, quero saber, quero perguntar para Naomi, coloquei meu Linktree ali no chat, mas é muito fácil. Todas as minhas redes sociais são @NaomiNaomiT, meu nome 2 vezes, e CHI. Também vai me encontrar em todas as redes sociais do Contos Lúdicos, que é @Contos Lúdicos, que é o projeto que eu participo. Lá você vai ver vários projetos de RPG, não só o CDR rolando. Inclusive já saíram uns 4 jogos do projeto Contos Lúdicos, né? Então acompanha lá, que é super legal. A gente tá sempre fazendo eventos, live também, tal. Então, NaomiNaomiT, Contos Lúdicos e catarse.me/cdr. Vai lá conferir os próprios que estão eles na descrição do Catarse. Show de bola, show de bola. Link no chat, então, galera. Bom, é isso, então. Encerramos aqui mais uma Taverna da Dona Tagarela. Só vou passar agora o nosso calendáriozinho dessa semana. Amanhã nós não temos Ordem Paranormal, né? Como você sabe, quinzenal. Então só na semana que vem, mas amanhã tem MRPG Joga. Estarei jogando... Inclusive, eu acabei de lembrar. Tô jogando, né, um jogo chamado Project Zomboid, que é um jogo de apocalipse zumbi. E eu criei o personagem junto com a live. E a gente fez uma ex-presidiária. Ela tinha... Na verdade, ela era uma presidiária. Ela escapou depois do apocalipse zumbi, né? A minha personagem. E, tipo, é muito legal porque eu fiz a ficha pra Terra Devastada dela de Terra Devastada, na verdade. E eu vou cadastrar no site, acho que essa semana já sai. E já vai sair com a história dela completinha. Cada uma dos atributos dela tá lá com a ficha. Cara, tá muito legal. E, cara, tá difícil. Eu achei um bunker, tô tentando sobreviver nesse bunker agora. Tava com uma galera lá peguei uns NPCs, tava tentando sobreviver com a galera. Falei, não, vai todo mundo embora, não tô conseguindo sobreviver com vocês. Depois que eu arrumar a casa, eu chamo vocês de volta, né? E, cara, tá muito legal. Chat jogando com a gente. Então, amanhã, a partir das 9 da noite, estarei jogando. Quarta-feira, nós estamos jogando Agon RPG, que é um RPG que está sendo trazido pela Vanishing Point. É um RPG bem diferente. Ele traz uma pegada de Grécia mitológica. Então, assim, como o Edu falou, não é só a Grécia mitológica, ele é uma parada meio sandália e espada, né? Então pega um pouco de Roma, um pouco de uma mistura ali de toda essa região, e toda essa época também, essa idade dos heróis, e é muito bacana. Tem a parada dos deuses, os filhos dos deuses. Pra quem curte Percy Jackson e essa parada de filho de semideuses, vai curtir bastante. E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.